Fala pessoal, voltamos! Todo mundo perguntando, Max, manda mensagem, por que acabou o canal Megafly? por que você parou de postar vídeo? Gente, vou falar pra vocês toda a história que vem acontecendo nos últimos tempos comigo, né? Pra quem não sabe, eu trabalho na minha cidade de Assunção do Piauí, eu trabalho como jornalista. Tem um portal de notícias na minha cidade. Mas nem foi isso, eu consegui conciliar o portal de notícias, que é desde 2022 que já existe o portal de notícias. Nunca atrapalhou nos trabalhos do Megafly e nem com os clientes que eu tenho. Passou um tempo que minha esposa, ela vinha sentindo algumas dores, isso é muito pessoal que eu tô contando pra vocês. Ela vinha sentindo algumas dores abdominais. E aí fizemos vários exames, foi descoberto que ela estava com pedra na vesícula, né? E a partir desse tempo, eu tive que parar para dedicar tempo tanto a minha esposa quanto a os outros negócios que eu tinha, que é o portal de notícias, né? Acabou embaralhando muito, eu tendo que priorizar essa parte de saúde, tendo que deixar de lado um pouco o canal Megafly. Passou muito tempo parado, tá muito tempo parado. Vim com questão desse tipo de trabalho que a gente vem fazendo, mas eu já criei um novo cronograma, graças a Deus tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a minha esposa. Foi feita a cirurgia, ela já tá 100%. Foi muito delicado porque a gente teve que deslocar, viajar para outra cidade. Mas hoje eu quero apresentar para vocês aqui mais uma aula, né? A gente vai retornar com 2 aulas durante a semana. Eu não sei se de início vai ser 2 aulas, mas eu quero publicar aqui, ter um compromisso com vocês de uma aula por semana, ou no sábado ou no domingo, a gente produzindo esse material para vocês, certo? E se você ainda não é membro do curso Megafly Academy, né? Clica no primeiro link da descrição, você vai acessar e conseguir ter os melhores PSDs e aulas exclusivas com atualizações todos os meses. Você que não é inscrito no canal Megafly, se inscreve e agora vamos para uma aula exclusiva para vocês de como fazer uma capa de CD de forma oficial. Vamos comigo, contigo, com nós. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e voltamos, como vocês viram, mas agora estamos ligadinho com vocês. Gente, a gente tá aqui com esse material para fazer. Lembrando que esse material eu vou disponibilizar para vocês, link na descrição, tá bom? Fontes, tudo que a gente for utilizar, tá beleza? Não sei se criar junto comigo aqui, tá bom? Tá na descrição, você baixa, cria junto comigo, você vai ter aí um autoconhecimento de design gráfico muito legal. Galera, eu tô aqui com esse material vai ser lançado no ar, tá aqui no meu bloco de notas, Forró do Boom, né, 4.0, é de um cliente, Robinho aí estilizado, e a gente vai criar esse material totalmente exclusivo para o Ricardo Farias, né, e para o Robinho estilizado, beleza? Então a gente vai fazer um negócio legal para vocês, beleza? Ai, tenta pegar tipo assim, ó. Então, galera, a gente vai aqui em novo, certo? Lembrando que a gente está fazendo um trabalho para uma capa de CD, ok? E aí a gente vai criar aqui a largura dela. Vamos colocar 1000 por 1000, né? A gente vai fazer um material 1000 por 1000, beleza? E depois a gente configura ele para colocar para as redes sociais. Vai ser um material 1000 por 1000, beleza? Aí você fala, Marcos, e aí, que cor, qual a paleta de cores que você vai utilizar nesse fly? Eu vou dar dica para vocês aqui. As cores a gente vai usar, né? Basicamente, cores que remetem tipo verão, né? Algo do tipo. Então a gente vai puxar um pouco aqui para um background laranja, né? A gente pode usar algumas outras tonalidades também, mas um background, né, laranja ou preto aqui, entendeu? Mas vamos lá. Vamos botar aqui um BG, beleza? Aí vamos vir aqui em downloads, na área de trabalho, e vir aqui em aula, né, e a gente vai começar com o material que é a foto do nosso artista, certo? Aqui é o material do nosso artista. Então a gente vai, como a gente vai usar ela bem grandona aqui, né? Meio, a gente seleciona, beleza? Vem aqui em selecionar objeto. Eu estou usando Photoshop Beta, beleza, galera? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, beleza? E aí pode apagar. Vamos vir aqui em converter ela em objeto inteligente para a gente poder redimensionar ela
sem perder a qualidade. Vamos vir aqui em filtro de câmera RAW, certo? E agora a gente vai fazer um tratamento nesta fotografia dele, né? Fazer um tratamento na fotografia dele. Vamos aumentar aqui um pouco a textura. Eu acho que é legal a gente tirar esse verde aqui da camisa. Tá vendo que a camisa dele é verde? Ou tirar ou a gente aumentar. De início eu vou tirar, depois a gente vê o que a gente faz. Vou dar uma aumentada aqui nos lábios, tirar a concentração aqui de amarelos, beleza? A gente vai tirar aqui os violetas e magentas. Por que isso? Porque isso a gente padroniza qual é o tipo de material que tipo de coloração a gente está trabalhando, certo? Tá vendo que antes estava de um jeito, né? E agora está de outro. Vou aumentar um pouquinho o granulado e dar o ok, beleza? Olha como fica antes e depois. Isso é tratamento de imagens. Você não vai encontrar em todo tipo de aula que fazem por aí, beleza? Vamos vir aqui em foto, vamos colocar aqui foto, fechou aqui, fechou, beleza? O título do nosso artista aqui é Forró do Bom, né? Então a gente vai vir aqui colocar um título bacana. Esse background aqui, galera, eu vou colocar até de início aqui um cinza, beleza? Vamos botar aqui no cinza. Já já eu te falo porque eu estou colocando ele cinza. E aqui a gente vai usar, galera, essa fonte aqui, beleza? A gente vai vir aqui, essa fonte aqui que a gente vai utilizar. Essa Hot Square, viu? Ela que a gente vai usar como título do CD. Vai estar toda a família dela, da fonte, na descrição, beleza? Vai estar toda a família de fontes na descrição. Então a gente já tem aqui um título, que é Forró do Bom, né? Agora a gente vai brincar com a família de fontes aqui. Vamos colocar ela mais assim, exatamente. Beleza? E a gente vai colocar essa fonte um pouco mais grossa, né? E vamos espalhar um pouco mais ela aqui para ela ficar condizente aqui com a de baixo, beleza? O do aqui, que é do bom, vamos colocar um pouco mais fino ele aqui, né? E esse outro vai ficar mais cheio aqui, só para ter uma separação, certo? E tem uma separação, a gente vê que tem uma separação entre um e outro. Pronto, agora a gente vai vir aqui e colocar incorporado e vamos colocar aqui esse shape, né? Aqui atrás do nosso artista, beleza? Esse shape aqui atrás do artista fica muito legal quando a gente vai produzir o tipo de flyer. Ok, agora galera, a gente vai para definir realmente, né, a paleta de cores do nosso artista. Agora eu vou dar duas dicas para vocês. Tanto ter o Behance para você fazer esse tipo de pesquisa, quanto próprio sua música. Por que estou falando isso? Porque são os dois. A sua música fala, mas eu não quero ouvir música. Mas a sua música é onde estão todos os CD de outros artistas. Mas eu não estou falando para você copiar CD de ninguém. É apenas você vir aqui nos destaques e ver o que está sendo mais usado em relação a cores, a paleta de cores. Ó, por exemplo, essa do especial de São João, né? Do JM Puxado, aí, que era JM Puxado. Vamos, aí, ó, todos esses materiais foi algum design gráfico que produziu, entendeu? Algum design gráfico que fez a produção deste material, do Edson Cantor, Edson Vieira, né? Alguém fez. Então, assim, isso que eu quero, o ponto que eu quero chegar com vocês. Então, assim, a gente vai utilizar o branco e o branco e o vermelho, beleza? Aqui atrás a gente vai colocar nesse shape aqui, vamos em opções de mesclagem, cliquei com o botão direito, vou vir sobreposição de cor e aqui eu vou colocar vermelho, beleza? Agora a gente vai começar a desenrolar realmente o nosso flyer. Lembrando que aqui ele tem
Forró do Bom 4.0. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 4.0. Mesmo jeito que é o título que o cliente está pedindo. Ok? E aí a gente vai colocar ele mais grosso aqui, né? Bem próximo aqui. Ok? E a gente vai colocar... pode colocar ele centralizado aqui, que eu acho que fica bem bacana, fica bem legal. Ele centralizado aqui. A gente vai selecionar os dois. Vamos botar aqui dentro da pasta e colocar título. Beleza? Que aqui é o título do nosso flyer. E aqui a gente vai botar isso aqui em vermelho, beleza? Vermelho, ok? Essa separaçãozinha aqui a gente vai colocar em branco, beleza? E essa daqui em vermelho também, beleza? Aí a gente vai dar um Ctrl+, beleza? Dar um Ctrl+. Vamos abrir aqui uma forma, né? Nesse de baixo aqui pode ser branco, né? Nesses dois aqui. Pode ser branco. Entendeu? Pode ser branco. Vamos só colar eles mais aqui para eles ficarem um pouco coladinhos. Eu acho bom eles bem coladinhos. Dá um Ctrl J, beleza? E vamos arrastar esse aqui para esse daqui de baixo, beleza? Vai ficar aqui embaixo. E aí a gente vai botar segurando o Shift, né? Arrastar ele para ficar aqui. Vamos dar um Ctrl J. Tô achando, galera, que esse do bom aqui, todinho de baixo, a gente vai colocar ele branco, certo? E toda essa área aqui de baixo, com o nosso retângulo, né? A gente vai colocar vermelho, beleza? Que eu acho que fica bem legal. Esse 4.0 aqui, que é a definição do nosso que é a versão 4.0 do nosso evento aqui, do nosso artista, a gente vai colocar, fazer um círculo, certo? Fazer um círculo aqui com a mesma ferramenta, beleza? E aí a gente vai colocar ele aqui, próximo. Vou colocar aqui quase beirando em cima do B aqui, beleza? Do B e do O. Vamos levantar ele aqui, colocar dentro desse nosso objeto aqui, beleza? Dentro dele, ok. A gente vai dar um Ctrl J, certo? Deixa eu só colocar para ele ficar mais círculo aqui, que ele parece estar meio oval, mas eu acho que tá ok agora. Ele branco, beleza? Branco, para ficar bem destaque. A gente vai colocar as bordas dele aqui, ó, o traçado dele, preto. Beleza? Vamos botar um traçado preto aqui. Ok. Vamos colocar esse 4.0 dentro de uma pasta aqui. Escrita 4.0. Beleza. Marcos, ficou um pouco estranho. Eu acho que ficou também. Eu acho que ele não está bem circular, não. Eu tenho o toque. Espera aí, deixa eu mexer só com ele aqui. Pronto, eu acho que agora ele está mais circular. Vamos colocar ele aqui dentro. Beleza? E a borda dele também a gente vai diminuir um pouco aqui, que eu acho que ela está muito grande. Está em 10, né? Diminui aqui. Diminui aqui para 3. Eu acredito que fica legal. Certo. Agora a gente vai clicar nele aqui. E vai vir na ferramenta aqui de texto. Selecionei de novo. Clica no cantinho aqui, ó, até ele fazer esse S aqui, beleza? Agora a gente vai diminuir isso aqui e vamos colocar isso em preto ou branco, mas preto é legal. Ele condiz com a borda. E a gente vai colocar aqui o nome, Forró do Bom, certo? Vamos selecionar mais todo ele completo aqui, dá um Ctrl C, dá espaço, Ctrl V, dá espaço, Ctrl V, dá espaço, Ctrl V. Agora a gente vai botar outra fonte aqui, que é essa da mesma família, mas mais fina,
certo? Só para ficar melhor da gente observar aqui o nome. Clicando em cima dele aqui, agora a gente vai dar um brilho legal nele aqui. Vamos clicar com o botão direito, opções de mesclagem. Vamos colocar aqui um chafrentale, bem legal. Vamos colocar um acentinhado nele aqui. Está invertido, ó, a gente clica. Bom, fez a inversão dele lá. E colocar em normal. Tá vendo como é que ele tá ficando aqui, ó? A gente vai levar ele até aqui as extremas e puxar um pouco aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui. Até o chafrentale eu posso tirar para deixar só o acentinado. O acentinado a gente vai até diminuir um pouco a opacidade dele aqui para ficar mais legal. No número 4.0, a gente vai clicar com o botão direito e vai colocar uma sombra projetada. Beleza? Diminuir mais ela aqui, só para ela ficar uma sombra projetada mais legalzinha. Aqui o negócio fica mais charmoso, ele fica mais legal. Então, a gente fez isso. Agora a gente vai levar esse 4.0 aqui para fora do título e vamos fazer basicamente quase a mesma coisa com isso. Só que a gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar na sombra e a gente vai botar ela na expansão máxima e vamos colocar um preto no fundo, beleza? Vamos mudar ele mais para o lado aqui e vamos arrastar ele aqui, beleza? Deixa ele assim. Agora vamos clicar mais uma vez, vou abrir outra sombra projetada e a gente vai colocar uma vermelha, só para dar um charme legal aqui nele. Eu não sei se eu colocando dentro aqui fica legal, já não fica legal, tá vendo? É por isso que eu vou deixar eles separadinho, que eu acho que fica melhor. Beleza? Então vai ficar desse jeito aí. Eu vou colocar eles todos juntos e vou botar título mais uma vez. Só para ele ficar organizado, beleza? Ok, dá um Ctrl menos e a gente vê como é que ele ficou aqui. Beleza? Olha como é que ele ficou. Ficou mais legal, né? Mais bacaninha. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio nós brincar. Que nós somos design gráfico. Vamos brincar um pouco com Photoshop, né? Vamos dar um Ctrl mais. E vamos vir aqui na ferramenta laço. Vamos vir selecionando a mão do nosso artista aqui. Deixa eu só tirar a centralização aqui que ela fica atrapalhando. Só tirar ela aqui que ela fica me atrapalhando. E eu não gosto quando ela fica me atrapalhando aqui. Pronto. A gente vai selecionar a mão aqui. Isso, galera. É só para aumentar a fidelidade do nosso flyer. Beleza? Vamos vir aqui. Vamos vir selecionando aqui a mão dele. Aí aqui pode selecionar normalmente mesmo, não precisa de detalhes. Quem vai precisar de detalhes mesmo é onde a mão vai ficar na frente do título lá. Beleza? A gente vai vir aqui, ó. Não precisa ser bem igualzinho, não, que é quase em perspectiva. Pronto. Agora eu vou dar um Ctrl J e um Ctrl menos. Bem, aí eu vou pegar essa mão aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o título aqui? Eu vou levar a mão para cima do título, ó. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Da cima do título. Eu vou pegar os dois títulos aqui, o 4.0 e esse outro aqui, só para subir ele um pouquinho aqui. Ou então coloquei esse 4.0 do lado, só para não atrapalhar, né? Acho que botando aqui do lado fica legal também. Legal. Agora vamos para a centralização. Vamos centralizar ele aqui. Mas ele vai ficar, ó, como se tivesse
por dentro da mão, por baixo da mão do nosso artista. E para aumentar essa fidelidade aí, a gente vai criar aqui uma máscara de corte, né? Vamos vir aqui, clicar aqui na cor mais escura, e a gente vai dar um Ctrl Z aqui, a gente vai colocar a sombra bem detalhada aqui, ó, por baixo da mão do nosso artista. Viu como é legal? Viu como é legal brincar com o Photoshop, né? É legal a gente fazer aí uma brincadeira com o nosso Photoshop. Lembra que eu falei lá da cor, no começo da jaqueta? A gente vai deixar a cor verde mesmo, vai aumentar um pouquinho os amarelos. E a gente vai vir aqui, ó, com essa ferramenta matiz e saturação. A gente vai vir aqui no verde, que ele vai mexer só na cor verde, entendeu? Então a gente consegue, pode ser no verde e no amarelo, né? A gente pode vir aqui, quer dizer que no amarelo mexe em todo. Eu acho que a gente vai deixar, galera, do jeito que estava mesmo. Que aí o verde e o amarelo, eles... Só se eu tirar aqui o amarelo. Vou tirar aqui o amarelo. Vou tirar o amarelo, deixar só o verde mesmo. Agora sim, clicando aqui no verde, criando a máscara de corte. E aí a gente consegue mexer só no verde, ó. Se eu tirar todo o verde, e eu acho que o azul também. Mas o verde ele consegue dar uma modificada. Mas isso é só para a gente, se quisesse, né? A gente vai deixar ele cinza mesmo, também é muito legal. Vamos vir aqui agora, repetir o nome Forró do Bom. Vai deixar forró. E a gente não vai colocar acentuação, porque ele vai ficar lá no fundo, beleza? Vai ficar aqui no background. Agora vamos dar outro clique, dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E a gente vai aumentar ele aqui, ó, bem grandão, aqui atrás. Vou unir um pouco eles aqui. Deixa eles mais unidos um pouco aqui. Beleza? E ele vai ficar aqui no background. Ok? Beleza. Vamos vir agora aqui para a gente adicionar, né? Vamos abrir mais uma pasta aqui. Vamos adicionar uma sombra aqui embaixo, já que tem esse objeto todo aqui, né? É ideal que a gente tenha um sombreamento, mesmo que pouco, aqui embaixo, só para dar uma fidelidade a mais no nosso flyer. Vem aqui, converte objeto inteligente, beleza? E vamos colocar aqui, nomear como sombra. Ok. Vamos colocar aqui logo. E aí a gente vai adicionar também aqui a logo do nosso artista. Vamos colocar ela aqui. A gente vai colocar ela branca. Dá um Ctrl U. Ctrl mais a letra U. E vamos colocar ela branca aqui embaixo. Ok. Bem legal. Vamos vir agora, galera, aqui, ó. A gente tem esses shapes também que a gente pode adicionar no Fly só para dar mais fidelidade ao nosso Fly. E aí a gente coloca ele vermelho também. Dá um Ctrl U. Vamos colocar ele vermelho. Beleza. Vamos colocar aqui shape. Shapes. E aí coloca ele aqui dentro. Beleza. Vamos dar um Ctrl J. Vamos colocar aqui aqui no cantinho do Fly, também acho que fica legal. Fica bem, eu acho que só esse nome aqui, que eu acho que dá pra gente aumentar mais aqui e colocar branco, só para dar mais detalhe, acho que fica um pouco mais legal. Ficou um pouco mais legal do que antes. Só centraliza mais eles aqui, ó, que não estavam.
E aí a gente tem aqui também, o que a gente colocou, vamos abrir aqui a pasta, vamos botar aqui som, colocar incorporado. E a gente tem um paredão de som aqui, que a gente pode só colocar aqui só para ele ficar, dá pra gente dar uma aumentada no quesito do nosso fly aqui. Ele fica bem legal aqui atrás, bem show. E aí a gente vai colocar uma textura. Beleza? Vamos colocar luz e textura. Tem essa textura aqui. E aí a gente vai colocar assim. Vamos vir aqui em filtro de câmera RAW. Vamos botar a saturação dela 0. Vamos aumentar aqui ela. E aumentar também o granulado dela. Aumentou o granulado dela. Vamos diminuir a exposição. Ok. Aumentar o contraste. Dar um ok. E aí a gente vai vir aqui em clarear e vai diminuir a saturação, a opacidade, no caso dela. Vamos colocar ela aqui dentro. Vamos em pesquisa de cores. E aí a gente vai colocar um LUT que eu tenho aqui, beleza? E vamos botar aqui em Carnival, ou acredito que Uberland ou Columbia. Fica bem legal. Vamos colocar o Columbia aqui para ver. Ó, ficou bem legal. Olha a diferença com LUT e sem LUT, né? Fica bem diferente, fica bem legal com o LUT de ambientação. Eu posso dar um Ctrl J e colocar ele 2 vezes, né? Mas observe que ele não faz tanta diferença com o sem. Mas a gente consegue usar outras mesclagens, formas dele aqui, para usar 2 LUTs, entendeu? Usar ele o mesmo 2 vezes. Então, a gente pode até botar aqui, ó, que a gente pensa que não tem diferença, mas tem total. Em luminosidade, ou então colocar ele aqui do jeito que está aqui no início, no normal. E a gente diminuir a opacidade dele aqui, ó, tá vendo? Diminuindo a opacidade, ele fica ó, sem ambientação e com ambientação. Vamos vir aqui em pesquisa de cores e vamos botar posterizar. Tá vendo? Vai ficar tipo posterizado. E a gente vai aumentar aqui os níveis, deixar mais ou menos assim, e vamos diminuir a opacidade. Beleza? Vamos diminuir a opacidade mais ou menos aqui. Eu gosto de colocar eles abaixo do LUT. Olha como é que fica. Ele fica como se fosse quase um tipo de pintura de óleo. Eu gosto muito desse efeito nos flyers, porque dá o tchan que o cliente às vezes fala, né? Faz falta o tchan, então é isso. Vamos dar um Ctrl U aqui na sombra, e eu vou colocar a luminosidade da sombra um pouco mais escura aqui, só para ficar melhor. Beleza. O que precisa mexer mais aqui no nosso flyer, Marcos? Você me pergunta. Eu vou aumentar um pouco esse shape aqui, ó. Eu acho que estava muito pequeno atrás, muito escondido. A gente vai deixar um pouco maior aqui atrás. Bem legal aqui atrás. Beleza? Fica bem legal aqui atrás. E eu vou diminuir um pouco desse LUT aqui que a gente colocou por último. Está em 34, né? Vamos diminuir aqui para 21. Só para não ficar muito pesado. Eu não gosto às vezes do fly que ele fique muito pesado na iluminação, nas cores. É bom ficar numa consistência legal. Vamos aumentar um pouco aqui nosso paredão de som. Né? Paredão de som. E vamos mexer na iluminação do nosso paredão de som. Porque tem algumas cores que você não percebe, mas eu percebo que precisa ser aumentado ou diminuído. Vamos aumentar os vermelhos, aumentar os laranjas aqui, amarelos, né? Diminuir os amarelos, aumentar os laranjas, ou então a gente tira e deixa só assim. Acho que a gente vai tirar. Tira os azuis, verde, águas, o que tiver aqui de outras cores, a gente tira porque não condiz com a nossa criação. Vamos diminuir um pouco ele aqui, aumentar a textura, beleza? Aumentar um pouco o granulado dele. Dá um ok, olha como ficou a diferença de antes, né? E depois. Isso tudo, galera, quem detecta é nós que somos design gráficos. E eu vou incrementar o nosso fly aqui com outros shapes.
Aqui já tem uma parte de shapes, eu vou deixar ela aqui. Eu baixei uns shapes novos aqui. Eu vou usar eles. Beleza? Bem aqui, shapes. A gente vai usar eles aqui porque eu acho que eles dá um diferencial nas criações que a gente utiliza. Beleza? A gente colocar aqui no cantinho preto, por exemplo. Aqui no cantinho aqui. Isso eu acredito que dá um negócio bacana. Deixa eu ver se aqui fica legal. Essa posição não, mas aqui em cima vai ficar legal. Bem escondidinho aqui atrás, bem aqui em cima. Vamos colocar outro shape aqui. Esse já para ficar um pouco mais... Esse símbolozinho aqui, radioativo, né? Radioativo. Vamos colocar ele aqui. Dá pra gente colocar ele aqui, tipo, dentro desse objeto aqui do paredão de som. Beleza? E vamos colocar ele vermelho. Deixa eu colocar ele vermelho aqui. Vermelho. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui pra gente ver mais de perto. Coloquei ele centralizado que eu tenho toques. Vou botar ele aqui dentro, ó. Beleza? Fica bem legal, né? Vamos ver se a gente acha outro aqui. Sirva pra gente adicionar. Que melhore. Ó, esse aqui é legal pra gente adicionar também. Vou colocar só pra aumentar diversificar um pouco nossas criações, né? Então, Ctrl U, acho que eu colocando ele preto, ele fica legal, deixa eu ver. Fica aparecendo pouco, né, se colocar preto. Mas vou colocar ele mais ou menos aqui. Preto, né? Vamos colocar outro aqui, só para ajudar aquele lá. Esse de desligar aqui. Vou jogar ele aqui. Do lado aqui, mais ou menos nessa posição. Dá um Ctrl U. E vamos colocar incorporado. Vamos ver o que tem mais aqui. A gente pode colocar. Ó, essa tipo hashtag aqui, né? Pra gente colocar aqui perto. Na realidade não é hashtag, esse aqui é o asterisco, né? Asterisco. No meu tempo era estrelinha. Mas hoje em dia a galera chama de asterisco. Vamos ver o que a gente acha mais aqui pra gente adicionar. Fica legal. Essa setazinha aqui legal, fica legal também se a gente colocar aqui embaixo. Ó. Tipo, marcando que é o 4.0. Entendeu? E pronto, eu acredito que a nossa criação, eu vou apenas vir aqui no background, eu vou incrementar, né? Tem aqui o paredão de som, eu tenho um outro paredão que eu baixei aqui esses dias, deixa eu ver se eu acho, aqui. Mas esse paredão eu não vou colocar ele evidente assim, viu galera? Eu vou botar ele aqui atrás, deixa eu tirar ele aqui. Esse paredão de som, eu vou colocar ele aqui atrás, vamos aumentar o tamanho dele aqui, certo? A gente vai vir aqui em luminosidade e vamos diminuir a opacidade dele aqui, certo? Ele vai ficar aparecendo ali no fundo, mas de forma muito tímida, mas ele vai estar presente ali. Galera, essa foi nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado desse PSD. Um PSD produzido do zero, diferenciado, conteúdo que você não encontra por aí. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu gostei. Comenta aqui, Marcos, gostei. Quero próxima aula. E é isso, galera. Quero vocês aqui, hein? Fui! Bom, galera, aí eu acabei conversando aqui com um cliente e nas outras versões do Forró do Bom, ele já tinha utilizado a cor vermelha, né? E aí a gente acabou modificando ela para o verde. Só para você ver que tanto faz ser com uma cor como outra, o fly também fica mais legal. Mas eu quero que você comente aí nos comentários qual a sua opinião. O vermelho ficou melhor, vamos botar aqui os dois aqui. O vermelho ficou melhor que a gente criou ou o verde? Fica a opinião de vocês aí, hein?